cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos ler a palavra de Deus na carta do escritor aos Hebreus, capítulo número 6, versículo 13. Todos encontraram para dizer amém? Amém. Diz assim a poderosa palavra de Deus: quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Os homens juram por quem lhes é superior, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Assim, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com o juramento. Deus fez isso para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação, nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Temos essa consolação como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E todos nós dizemos amém. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus por essa oportunidade de poder estar na casa de Deus essa noite. Nós já estivemos aqui nessa manhã participando da escola dominical, do grande culto da escola dominical, abrindo assim com chave de ouro o primeiro dia da semana, podendo começar a semana dentro da casa de Deus e fechar o primeiro dia com chave de ouro dentro da casa de Deus também no grande culto dessa noite. Deus está nesse lugar pelo seu Espírito, irmãos, para receber o nosso culto, a nossa vida, a nossa adoração, o nosso louvor, e eu estava dizendo no outro culto, o culto a Deus é um serviço que se presta ao Senhor, como era no tabernáculo do Velho Testamento, é um serviço que o crente oferece ao seu Deus, envolvendo três substâncias: espírito, alma e corpo. Amém? Nós estamos fazendo essa noite. Deus tem falado aos nossos corações ao longo deste culto, como falou de manhã também, porque quando nós nos ocupamos em adorar a Deus e ouvir a sua voz, certamente Ele vai ministrar o nosso coração, falar conosco pela sua palavra, nos fazer sentir a sua presença. Quero fazer um esclarecimento aqui, irmãos, por favor, viu, irmão? Nós não somos pregadores de congressos, irmãos, por favor, nós somos cooperadores na obra de Deus, cooperamos no culto, nem viemos aqui para ministrar a palavra, viemos aqui para ouvir a palavra, porque quem prega e ensina precisa aprender também, precisa aprender primeiro para depois ensinar, amém? E o texto lido aqui nessa noite, tinha muitos outros textos, irmãos, que eu tinha na minha casa, outros ao longo do culto, fui ouvindo os irmãos fazendo oportunidade aqui, marcando os textos bíblicos aqui, mas finalmente esse texto, não era o texto que eu tinha a princípio. Esse texto está sendo lido aqui, mas ele fala de uma promessa que já foi cumprida, que Deus fez a Abraão, quando Abraão nem crente não era, estava em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, e Deus apareceu para ele no capítulo 12 do livro de Gênesis, e fez essa promessa para ele: sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Os irmãos conhecem a história. Abraão deixou a família, saiu com a sua mulher, saiu com o seu pai, saiu com o seu sobrinho Ló, e foi cumprir a ordem que Deus havia dado. E a terra que Deus prometeu para Abraão, irmãos, Deus prometeu para Abraão, e além de fazer a promessa para Abraão, o escritor aos Hebreus diz que Deus fez a promessa a Abraão, mas como não tinha outro maior, porque não tem maior do que Deus mesmo, Deus jurou por si mesmo, e disse para Abraão no verso 14: certamente te abençoarei e multiplicarei. E me chama a atenção, irmãos, que Deus mandou Abraão peregrinar na terra, e Abraão foi lá, e Deus falou: você vai peregrinar na terra, você não vai fazer nada nela, você não vai construir nenhum palmo nela, você vai andar na terra,
peregrinar na terra que eu estou te dando, e a sua descendência depois de você. Você não vai construir nada lá, você vai morar lá, peregrinar lá e morar lá em tendas. É a tua descendência que vai vir 430 anos depois de você, que vão tomar posse da terra e construir na terra. E Abraão obedeceu a Deus, irmão, creu na promessa, foi lá na terra, peregrinou na terra. Logo que ele saiu da sua terra, depois de um certo tempo houve um desencontro lá entre ele e o seu sobrinho, por causa do espaço pequeno que eles estavam. Abraão deu escolha, os irmãos conhecem a história. Abraão poderia, pelo fato de ele ser mais velho, irmão, Abraão poderia escolher o melhor lugar para ele ficar, mas ele deixou que Ló deixou essa prerrogativa para o seu sobrinho, para poder evitar contenda, para poder evitar problema na família. E Ló, como não era bobo, escolheu o melhor lugar que agradava os seus olhos. Separaram-se. E aí, depois que Ló separou de Abraão, Deus voltou a se revelar novamente para Abraão, porque Ló até então, Deus tinha mandado Abraão e a sua família sair, a sua esposa sair da sua terra, mas ele levou o pai e levou o sobrinho. Então, depois que ele separou do sobrinho, Deus voltou a falar com ele novamente, renovar as promessas, porque esse nosso Deus que promete, irmão, de tempo em tempo ele volta. E se eu e você andamos na sua presença, temos o cuidado de adorá-lo na beleza da sua santidade, temos o cuidado de ser um crente lá fora, principalmente lá fora. Então Deus também, de tempo em tempo, ele chama eu e você para renovar as promessas feitas, como ele fez pelo Abraão, porque tudo que Deus promete, irmão, se cumpre. Glória a Deus. Separou do sobrinho, Deus voltou a falar com ele, a renovar as promessas da terra, mandar ele peregrinar na terra. E para nós não ir muito longe, irmão, está lá dentro da terra de Israel os filhos de Abraão, está lá em Jerusalém, estão lá dentro da terra, são senhores da terra, foram tirados daquela terra. Depois Josué colocou o povo de Israel dentro do estado de Israel, irmão, e da capital de Jerusalém. Deus arrancou o povo de lá 2 vezes por causa da idolatria do povo. Em 722 antes do nascimento de Cristo, Deus tirou o reino do norte, cuja capital era Samaria. O rei da Síria veio lá, invadiu Samaria, levou toda a nação de Israel para a Síria, e colocou 5 nações lá dentro da terra de Israel, do reinado das 10 tribos, cuja capital era Samaria. Por isso é que os judeus não comunicavam com os samaritanos. Era o judeu que não gostava do samaritano. Tinha um monte de motivo humano, irmão. Pecaram contra Deus. Deus avisou que ia tirar, não se converteram. Deus tirou da terra o rei que tirou. Depois ele foi julgado por isso também, viu, irmão? Colocou 5 nações lá dentro da terra. E depois o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, Benjamim. Deus falou, só Jeremias passou 40 anos profetizando a destruição de Israel como nação. Não houve arrependimento, não houve mudança. Quando cumpriu o tempo, o rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei do Iraque hoje, foi lá, arrancou o povo da terra, destruiu o templo, destruiu Israel como nação, espalhou em 127 províncias que ele mandava do Iraque até a Índia, acabou com a nação de Israel. E Deus tinha falado pela boca de Jeremias: eu vou destruir a nação, vou levar eles presos, vão ficar 70 anos em Babilônia. Ficar 70 anos em Babilônia, irmão, Deus trouxe de novo, passados 70 anos. É por isso que Daniel fez aquela oração no seu livro, porque ele entendeu pelos livros que estava terminando 70 anos, e certamente são palavras minhas, por favor, irmão, são palavras minhas, eu que estou analisando o fato aqui, a atitude de Daniel ao fazer aquelas 3 campanhas de oração, aquelas 3 semanas de oração. Certamente ele está cumprindo o tempo. Como é que Deus vai tirar o povo de Babilônia e tornar a levar para Jerusalém, se lá estava tudo destruído, irmão? Só tinha ficado o povo da terra, Então ele foi orar a Deus por 3 semanas, e Deus respondeu para ele, irmão, tudo que ia acontecer desde o momento da revelação, desde que ele começou a orar. Porque quando nós começamos a orar, Deus já começa a ouvir a nossa oração, irmão? Não tem oração perdida, irmão, que o crente faz.
Não, tudo que nós oramos, levamos diante de Deus em oração, ela certamente fica registrada. O escritor Zacarias, outro profeta menor, Zacarias me parece, me foge o capítulo, o versículo, ele diz que é um memorial diante de Deus. Tudo que é feito, falado, pensado, toda ação, tudo aquilo é registrado diante de Deus. Certamente por isso no livro do Apocalipse, lá no fim do milênio, quando acontecerá o grande juízo do trono branco, irmãos, então lá vão ser abertos os livros, e abriram-se os livros, ou os livros das obras, e depois, e abriu-se o livro da vida, meu irmão. E Deus tirou Jerusalém, tirou o povo de Israel, levou para a Babilônia, ficaram 70 anos, voltaram lá dentro de Jerusalém. E quando foi em 14 de maio de 1948, irmão, o chanceler Oswaldo Aranha, que era um gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, ele era o secretário da ONU naquela oportunidade, e foi ele que assinou a criação do chamado moderno Estado de Israel, dando uma identidade de novo para o povo de Israel, porque o povo de Israel estava espalhado no Estado, mas está espalhado no mundo. Aqui em Ubatuba nós temos a comunidade judaica de Ubatuba, ou a Cojuba, é a comunidade de judeus que tem Ubatuba. No estado de São Paulo, nos Estados Unidos tem a maior comunidade judaica do mundo. E Deus estabeleceu lá dentro de Israel de novo, dentro de Jerusalém de novo. E Deus falou: ó, depois que eu estabelecer a terra lá de novo, nunca mais serão tirados de lá. Viu? Já tentaram, estão tentando tirar a nação de Israel, mas não tiram a nação de Israel, porque foi Deus que colocou lá de novo. Não tem mudança. Está ali a promessa visível, o cumprimento das promessas de Deus para Abraão na vida do seu povo, irmão. Os maiores cientistas do mundo são judeus. Computação. Eu me lembro quando Ahmadinejad era o presidente do Irã, que é a antiga Pérsia, irmão. Ele não é nem inimigo número 1 do judeu, é inimigo número 0 do judeu. Ele ameaçou destruir a nação de Israel. E não sei quem era, eu me lembro quem era o primeiro-ministro de Israel na época. Eu estava lendo numa revista chamada Da Meia-Noite aqui de Porto Alegre, e falou: olha, nós vamos mandar uma rede magnética e instalar uma rede magnética em cima do espaço aéreo do Irã e provocar um blackout total lá. Acabou. Ia acabar tudo lá, ia cortar energia em telecomunicações, ia acabar tudo. Vamos mandar uma rede aérea lá em cima do espaço do Irã, vai acabar tudo lá, não vai ter comunicação com mais ninguém. Por quê? Porque o Ahmadinejad pregava a destruição da nação de Israel, irmão. E ninguém destrói a nação de Israel, irmão. Ninguém. Quem luta contra a nação de Israel, irmão, luta contra o próprio Deus, né? Lá no livro de Gênesis, irmão, Deus falou para Abraão, né, quando ele fez a promessa, quando eu saí da terra, fez a promessa, ele falou: ó, todos aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar também, mas todos aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar também. Arrumou encrenca com o judeu, irmão, arrumou com o próprio Deus. A Bíblia diz que quem toca no judeu toca na menina dos olhos de Deus. Então, irmãos, a parte visível, a parte externa da promessa de Deus para Abraão está cumprida. Todo mundo vê com seus próprios olhos. Admitir é outra coisa, irmão. Aceitar é outra coisa. Concordar é outra coisa. Agora a igreja concorda, porque a igreja ama Israel, a igreja ama o povo judeu. Não é? A igreja sabe que o povo judeu é um cumprimento das promessas de Deus. Não é sem razão que o crente em Cristo, irmão, é um judeu da fé, é um judeu filho de Abraão, espiritual. É isso que a igreja, você e eu como igreja somos, irmão. Então a parte externa que nós podemos ver com o nosso olho está lá, irmão. A Jerusalém, que o salmista chama de a cidade do grande rei. A Bíblia diz que quando Jesus vier com a igreja, irmão, foi lido aqui a mensagem do arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 18, né? E lá no fim do texto
consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então cumpriu-se lá, irmão, naquela mesma Jerusalém. A Bíblia diz, Zacarias capítulo 14, verso 4, que quando Jesus vier, depois do arrebatamento da igreja, da grande tribulação, lá no fim da grande tribulação, Jesus vem com a igreja, os anjos. O seu trono vai descer lá no mesmo monte das oliveiras, de onde ele subiu. O profeta Zacarias fala isso. O meu vai descer lá naquele trono, com a igreja, com os anjos, vai destruir os inimigos de Israel que estiverem cercando os judeus naquela oportunidade, vai levar Israel ao arrependimento, vai estabelecer, depois da purificação da terra de 7 meses, vai purificar a terra durante 7 meses e estabeleceu o seu milênio de paz, que traz muita controvérsia por aí, que tem gente que prega que aquele milênio é um milênio simbólico, não é um milênio literal, mas é um milênio literal, irmão. São 1000 anos literais, não é 1000 anos simbólicos, são 1000 anos literais, em que Jesus vai governar nessa terra. Eu vi até um pastor de uma certa igreja defendendo, irmão, que nós já estamos vivendo no milênio. Irmão, no milênio, a presença do pecado vai ser muito pouca, e as pessoas vão ver Cristo. Depois no fim da grande tribulação, vai haver, dentro dos 3 anos e meio da grande tribulação, vai haver na terra, não é, uma grande mudança no relevo da terra, porque, né, por causa das pragas que vão ser derrubadas desse mundo. Só aquela praga, parte do mar vai, e das águas do rio vão ser transformadas em sangue. Vai acontecer uma série de catástrofes, dentro daquele período dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Então vai mudar o relevo da terra. Em lugar que tem monte, hoje não vai ter monte, lá vai ser plano. Lugar que é plano vai ser monte no futuro. Então isso é uma coisa literal, irmão, que vai acontecer. E depois que acontecer, Jesus vem com a igreja no fim dos 7 anos, destrói o anticristo, o falso profeta, destrói os inimigos de Israel, purifica a terra, leva o povo de Israel ao arrependimento e estabelece o seu reinado de 1000 anos na face dessa terra. Então a parte visível desse processo, irmão, ela está cumprida. O povo está dentro da terra, cumprindo tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão. Então nós podemos ver com nossos olhos, porque está lá dentro da terra. Ninguém consegue tirar de lá, e não consegue mesmo, porque é Deus que é o guarda fiel do seu povo. Foi cantado aqui a respeito da fidelidade de Deus, irmão. Paulo falou que se nós negarmos a Deus, Ele também nos negará. Se nós formos infiéis para com Ele, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. E o que Ele prometeu, Ele é fiel para o povo que está lá. Agora, irmãos, tem a parte invisível desse processo, que é a igreja que aceitou a Cristo como Salvador. Você e eu que aceitamos a Cristo como Salvador, irmão. Estamos servindo ao Senhor, não é? As promessas de Deus para a nossa vida, irmão, também ela permanece de pé, cumprido na minha vida, na sua vida. E tudo que eu e você temos que continuar fazendo, irmão, é servindo ao Senhor com alegria, tendo o prazer e o júbilo divino na sua casa, tributar a Deus a glória, a majestade, o louvor, que o salmista falou que não só pertence, mas é devido a Deus, irmão. O louvor é devido a Deus, não é? Então é isso que eu e você como igreja temos que continuar fazendo, servindo ao Senhor, como nós estamos aqui nessa noite, em outro trabalho amanhã, onde quer que houver, servindo a Deus, nos alegrando da sua presença, porque Deus, assim como Ele cuida do povo de Israel, irmão, Ele cuida da sua vida e cuida da minha vida também. E tem mais, irmão. O povo de Israel, irmão, está dentro da terra, desfrutando da promessa de Deus, mas eles não têm o Espírito Santo de Deus na sua vida. O povo de Israel, irmão, viu uma grande incredulidade. A nação de Israel está lá dentro da terra. Mas o Paulo fala nos Romanos, capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. Se o irmão tiver o cuidado da sua casa, você vai ver que a vida espiritual do povo de Israel está parada, irmão. O relógio espiritual do povo de Israel está parado. Por que, irmão Fausto? Porque a igreja está aqui, irmão. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, enquanto a igreja não for tirada da terra, sequestrada da terra, arrancada da terra, arrebatada da terra, a vida espiritual do povo de Israel está parada. Existem aqueles que defendem
Existe aqueles que se defendem, irmão. Conforme eu disse para os irmãos aqui, que há um simbolismo nisso tudo, não é? Mas existe aquilo que é símbolo, existe aquilo que é real, e literal. Então o povo de Israel está lá dentro da terra, uma incredulidade do povo de Israel. Lá dentro de Israel tem um judeu messiânico. O irmão fala que é o judeu messiânico, irmão. O judeu messiânico é o judeu, filho de Israel ou não, porque nem todos que nascem em Israel são filhos de Israel, né? São filhos de Abraão, pertencem às 12 tribos de Israel. Mas lá tem o judeu messiânico, que é aquele que é o judeu messiânico, é o judeu crente em Cristo, irmão. Ele aceitou, ouviu a mensagem do Evangelho lá, porque lá tem a pregação do Evangelho também, tem as igrejas evangélicas, tem um pastor judeu chamado Meno Kalisha, que ele vem de lá todo ano aqui em Águas de Lindóia, que é a chamada da meia-noite de Porto Alegre. Ela tem um trabalho chamado Congresso Profético, que é realizado todo mês de outubro aqui, todo ano aqui em Águas de Lindóia. Se os irmãos digitar na sua casa chamada.com.br, os irmãos vão ver o anúncio do trabalho lá. E esse pastor, ele vem aqui, mas tem uma igreja lá em Jerusalém chamada Assembleia Casa de Redenção. E o judeu messiânico, irmão, judeu crente em Cristo, salvo em Cristo lá dentro da terra de Israel, ele sofre a perseguição do judeu também. Então a vida do judeu espiritualmente está parada, irmão, por causa da igreja. Existe aqui, eu vi em São José dos Campos, existe aqui quem defenda, não só o milênio como um fato simbólico, mas defende também que a igreja substituiu Israel no plano de Deus. Não é mentira também. A igreja é o Israel espiritual de Deus, e o povo de Israel é o povo de Israel, irmão. O que Deus tem com o povo de Israel, Deus tem com o povo de Israel aqui na terra, dentro da terra de Israel. E o que Deus tem com a igreja, irmão, é lá em cima da Jerusalém celestial, que está lá em cima, irmão. Então Israel é Israel, a igreja nunca substituirá o povo de Israel, porque o povo de Israel, a igreja foi tirada da terra, começa a funcionar o relógio espiritual do povo de Israel novamente. E concluindo tudo isso, irmão, que o relógio não espera por ninguém. Eu e você, irmãos, nós carregamos na nossa vida a presença do Espírito Santo de Deus, irmão. Enquanto a obra de Deus foi feita lá do lado de fora, com o povo de Israel, com a igreja, foi feito pelo lado de dentro, porque o processo do novo nascimento, que Jesus foi questionar com Nicodemos, Nicodemos foi lá procurar conversar com ele, falou: como é que pode nascer de novo? Vai tornar a voltar no ventre da mãe e nascer de novo? Jesus falou: Nicodemo, eu estou falando do novo nascimento espiritual, gerado pela água, que é a palavra, e pelo Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa ouve o Evangelho, crê no Evangelho, aceita Jesus como Salvador e Senhor, então o Espírito de Deus entra na vida dele, na vida dela, com o sangue de Cristo, purifica os pecados, limpa aquela vida, espírito, alma e corpo, dá vida espiritual para o homem espiritual que estava morto, e agora o Pai e o Filho, na pessoa do Espírito, passa a fazer morada no coração daquela pessoa. É o novo nascimento, irmão, que Jesus falou no livro, através do profeta Ezequiel, eu vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. É isso que aconteceu comigo e com você no dia que nós estávamos presos no Salvador, e daquele dia até hoje, irmão. E se nós permanecermos fiéis ao Senhor até aquele dia, nós vamos poder sentir a sua presença nessa terra, em qualquer lugar. Porque eu sentir a presença de Deus, irmão, não depende de lugar. Sentir a presença de Deus depende da posição do nosso coração no nosso relacionamento com Deus. Se há uma vida íntima, irmão, do crente com Deus, firmado nessas promessas, vida fundamentada na palavra, vida alicerçada na palavra, vida lendo a palavra, vida estudando a palavra, vida examinando a palavra,
Então nós temos alegria genuína do Espírito Santo de Deus, para poder adorar a Deus em qualquer lugar, sentir a sua presença em qualquer lugar, chorar de alegria do Espírito em qualquer lugar, irmão. E eu e você estamos sendo preparados, irmão, mais uma vez essa noite. Deus está preparando eu e você, não é para tomar posse da Jerusalém terrena. Não existe promessa de Jerusalém terrena para o crente, irmão. A Jerusalém do crente é a Jerusalém que fica lá nas nuvens. Jesus, no capítulo 14 de João, do Evangelho de João, ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar um lugar. É esse lugar que está preparado para mim e para você, irmãos, para que eu e você sejamos mais uma vez nessa noite consolados, como foi lido na leitura oficial, e aqui também, não é? E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Verso 16: os homens juram por quem lhes é superior, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Irmãos, na relação no comércio, qualquer tipo de relação humana que envolva acordo de partes, as duas partes fazem um acordo, seja casamento, sociedade, seja lá o que for, eles vão lá no cartório, elabora o documento, assina o documento, registra o documento, e aquele documento agora passa a ter autoridade sobre as duas partes envolvidas naquele processo, naquele acordo, naquela união que foi feita. E Deus, irmão, fez a mesma promessa para a vida de Abraão, cumpriu na vida de Abraão, está cumprindo na minha vida e na sua vida, se tão somente eu e você continuar servindo a Deus, irmão. Vida com Deus, irmão, traz muito problema, traz luta, dificuldade, doença, enfermidade, vale da sombra da morte, perseguição, incompreensão. Jesus falou no Evangelho de Lucas, ou outro evangelho, ele falou: olha, vocês estão pensando que eu vim trazer paz na terra? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. De hoje em diante estarão 5 divididos numa casa, o marido contra a mulher e vice-versa, os pais contra o filho e vice-versa, a nora contra a sogra e a sogra contra a nora, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Agora, as lutas, irmão, fato real da vida do crente, fato real da vida do crente. Todo crente que aceita Jesus achando que a vida dele dali para frente, irmão, vai ser uma maravilha, né? Tem até igreja que prega uma grande prosperidade espiritual, vai aceitar Jesus, vai ficar rico, vai ficar rica. É campanha de riqueza para cá, campanha de riqueza para lá, campanha de carro para cá, campanha de casa para lá, de fazenda, de cisco, de praça. Jesus nunca falou isso, irmão. Nós nunca vamos encontrar na Bíblia Jesus pregando esse tipo de coisa. Ele falou uma vez para os discípulos, quando questionado por Pedro e os demais discípulos, que perguntaram: mas e nós que te seguimos, o que é que nós vamos receber? Ele falou: olha, quem me seguir nessa terra, né? Quem me seguir já vai receber 100 vezes tanto nessa terra, em paz, mãe, irmãos, parente, campo, terra, com perseguições e por fim a vida eterna. Estava falando num culto, irmãos, eu também não encontrei isso na Bíblia, nunca vi quando Pedro e os discípulos, ou quando chegou no fim da carreira, ou Jesus tratou com eles a respeito do fim do ministério deles, quando terminasse o ministério dos apóstolos, eu não vi Jesus falando: olha, depois que vocês terminar tudo que vocês fizerem que eu mandar, eu vou dar uma fazenda para você, outra para ele, outro para... Não tem isso lá. Jesus falou: olha, se algum dos irmãos encontrar o versículo, pode levantar um sinal com a mão, levantar, irmão. Olha, não é? Depois que você fizer tudo que for mandado, dizer: nós somos servos inúteis, porque nós só fizemos o que nos foi mandado. Irmão, ela não tem promessa. Aliás, Jesus deixou o seu trono de glória e morreu no nosso lugar, não foi para dar bem para nós nessa terra, não, irmão, foi para salvar a sua alma e a minha. As bênçãos espirituais, irmão, acompanham a vida cristã genuína.
anda com Deus, irmão, a bênção material acompanha, a pessoa cresce, forma patrimônio, tem uma vida equilibrada financeiramente, falando patrimonial, por causa da sua fidelidade com o seu Deus. Dízimo não compra patrimônio físico, irmãos. O dízimo simplesmente é um alimento do pastor da igreja, para aqueles que vivem em tempo integral trabalhando para a igreja. O salário dele é pago com o dízimo que é dado na casa de Deus. Dízimo não é para construção, né? Então Jesus morreu, irmão, deixou o seu trono de glória, assumiu o nosso lugar para resolver a nossa eternidade com Deus, irmão. Não foi, ele nunca prometeu isso para ninguém. Então você e eu que estamos aqui, irmão, servindo a Deus, irmão, continue servindo ao Senhor. Faça como Abraão, irmão, né? Deus fez a promessa. No versículo 17 está assim: querendo Deus mostrar mais abundantemente, ou com mais fartura, ou com mais clareza, ou com mais riqueza de detalhes, a promessa, né? A imutabilidade do seu conselho se interpôs com o juramento. E o versículo 18: Deus fez isso para que duas coisas imutáveis, que nunca mudam, irmão. Jesus Cristo, o mesmo livro de Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Deus falou ontem, irmão, continua sendo hoje e será no futuro também. O que era pecado ontem, irmão, continua sendo pecado hoje e será eternamente também. A bênção de Deus de ontem está sendo derramada aqui nessa noite mais uma vez também. Foi derramada ontem, está sendo derramada hoje. Só o fato de nós irmos aqui, irmão, e entrar nesse santuário, nós estamos debaixo da bênção de Deus, debaixo da sua proteção, debaixo do seu cuidado, e nós podemos sentir a sua glória revelada nesse lugar com o seu Espírito nessa noite. E as provas da vida, irmão, as perseguições, a dificuldade, tudo que acontece na nossa vida e vem contra a nossa vida, irmão, não anulam, não invalidam as promessas de Deus, porque as promessas de Deus foi o próprio Deus que fez, irmão, né? Pois Deus fez isso, prometeu para Abraão, prometeu para a igreja, prometeu para você, prometeu para mim, né? Que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação, irmão. Nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. E no versículo 19 diz que essa esperança, irmão, ela age na minha vida e na nossa vida como âncora na nossa alma, segura a nossa alma, firma a nossa alma e penetra, leva a alma. Adoração genuína, irmão. Falei aqui do espírito, alma e corpo, as três substâncias do homem, do ser humano. Quando está falando homem, está falando mulher, criança, o ser humano que Deus criou. O espírito do homem, irmão, a alma, explora o mundo através do corpo, através da visão, do olfato, da audição, do tato e do paladar. E o Espírito, irmão, quando nós estamos no culto aqui, nós estamos na nossa casa, numa oração fervorosa, e que nós centramos no santuário de Deus, acontece de fato, a nossa alma, quando nós estamos humilhados na oração, a nossa alma entra lá, o nosso Espírito entra lá, no santuário de Deus, irmão. Lá, naquele mesmo santuário que Deus mandou fazer, Moisés fazer um modelo igualzinho aqui, que Moisés fez lá, o Espírito do homem entra lá e liga o homem com Deus, irmão. E aí eu e você sentimos a glória de Deus e a sua presença excelsa e majestosa no nosso coração, dentro da nossa vida, na vida da igreja. Há um derramamento, como nós estamos aprendendo na escola dominical também, um derramamento de poder do Espírito Santo, irmão. Enche o crente, deixa o crente avivado, deixa o crente transformado, deixa o crente renovado e faz do crente uma potência espiritual para adorar a Deus na beleza da sua santidade e fazer a sua obra lá fora também, irmão. Que foi para isso que eu e você fomos chamados, para lá fora, não é só aqui dentro do templo, mas lá fora, principalmente lá fora, expandir o reino de Deus, falando do grande amor de Cristo com as pessoas que estão lá fora morrendo e indo para a perdição, indo para o inferno, sem Deus, sem paz e sem salvação.
porque muitas vezes eu não falei para ele do Evangelho de Cristo e você não falou, mas está a tempo ainda. A igreja não foi arrebatada, enquanto a igreja não foi arrebatada, você tem essa oportunidade, eu também, irmão, de pregar o Evangelho que salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo e com fogo, por essa primeira lição dessa manhã, e dá o direito do homem, miserável, pecador, transformado pelo sangue de Cristo, na atuação do Espírito Santo, entrar no reino de céu para viver uma eternidade. Deus abençoe os irmãos nessa noite. Nosso tempo já acabou. Se tem alguma pessoa que não é crente aqui nessa noite, você também acabou de ouvir a mensagem de Deus para o seu coração, que pode mudar a sua vida de dentro para fora. A palavra de Deus não vai colocar uma religião na pessoa, não. Religião, nós temos um grande exemplo do que é religião, com aqueles religiosos que estavam lá ao redor de Cristo, né? Um era teólogo nisso, um era teólogo do grupo dos fariseus, outro era teólogo dos fariseus, que era um partido político religioso, outro era doutor da lei, outra do grupo de Nicodemos, Gamaliel, que foram dois homens que se converteram posteriormente ao Evangelho. Todos eles estavam lá. E o que aqueles religiosos fizeram? Mataram Cristo, irmão. Porque a religião só faz isso mesmo. Agora a salvação em Cristo, ela gera um novo nascimento de dentro para fora. É isso que Deus quer fazer. Se tem alguma pessoa não crente nessa noite aqui, né? É noite de salvação. Hoje, agora, você tem essa oportunidade. Deus lhe dá essa oportunidade agora. Aceitar Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, ou retornar para a presença de Deus se está parado por algum motivo. À noite, enquanto a igreja estiver aqui nessa noite, você tem essa oportunidade. Amém? Rogo a vossa ajuda de oração e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Os irmãos, por ordem do pastor, irmãos, por favor, se coloquem de pé. Por fineza, irmãos, se coloquem de pé. Vamos orar. Nós vamos orar pela palavra, irmão. Se tiver alguma pessoa, um irmão, irmã, se você quiser vir aqui na frente, irmão, a igreja vai orar. Se há alguma necessidade, você não pode, você não tem condição de resolver, é acima das suas forças intelectuais, acima das suas forças físicas, você não tem condições de resolver. Você quiser vir aqui na frente, pode vir, nós vamos orar. O poder, a presença de Deus pelo seu Espírito está nesse lugar, e Deus pode transformar isso nessa noite, nessa hora, nessa oração, porque Deus depende só de um coração voltado para Ele, irmão. Deus depende que haja interesse da minha vida e da sua vida de ser mudado por Deus, ser transformado por... Ninguém consegue se transformar de dentro para fora, irmão. Essa é uma prerrogativa do Espírito de Deus. Mas se você tiver, irmão, quem sabe algum irmão está aí, o irmão com dificuldade, não consegue entender, é hora de oração, irmão. Você pode vir aqui na frente, nós vamos orar, e Deus vai mudar esse negócio, vai mudar essa situação, porque Deus é poderoso para fazê-lo. Isso só depende de você dar um passo de fazer, porque aí e fica constrangido, fica constrangida. Diante de Deus não tem isso, irmão. Nós estamos na presença de Deus, Deus está nesse lugar. Você não sabe que surpresa que Deus tem para a sua vida e para a minha vida nessa noite, amém? Pai Celestial, muito obrigado por esse momento que o Senhor preparou, escolheu, separou, reuniu a cada um de nós aqui nessa noite, cumprindo assim o propósito perfeito do teu coração. Muito obrigado por este culto, pela tua palavra que foi ministrada ao nosso coração nesta noite. Guarda em nosso coração a tua palavra, nos ajuda a praticá-la no cotidiano da nossa vida. E os teus filhos que aqui vieram nessa noite para receber do Senhor alguma coisa, nós olhamos a face, mas o Senhor conhece o coração de cada um daqueles que estão aqui, ou daquelas que estão aqui de exaltar nessa noite. Por isso nós vamos estender a nossa mão sobre ele, pedir que o Senhor venha ministrar na vida dele, na vida dela, meu Senhor, uma solução para a sua vida, uma grande vitória para a vida dele, para a vida dela, abrindo o coração e entendimento de cada um de nós essa noite, dando a revelação
perfeita, do plano perfeito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Se há enfermidade, a tua palavra nos manda repreender toda enfermidade e todo mal no nome de Jesus, o teu Filho, ordenando a bênção, ordenando a saúde, para que agora mesmo a obra poderosa do teu Espírito venha restaurar o teu filho, a tua filha, venha renovar a sua saúde, venha lhe dar uma resposta que o teu filho, a tua filha precisa nessa noite, para que ele possa sair daqui, ela possa sair daqui conforme o Senhor prometeu, ele possa sair, ela possa sair com a resposta, ou encontrar a resposta firme da tua parte no dia de amanhã, para a glória e o louvor do teu nome. Aquele ou aquela que queria vir não veio, o Senhor sabe também. Visita ele, visita ela, e todos quantos estão nessa noite aqui, vieram aqui nesse altar, conceda para ele revelação do teu Espírito, sonhos profundos de revelação do teu Espírito, acerca da tua vontade perfeita e soberana para a vida deles, ó Pai. Pai santo e justo, nós queremos te agradecer por tudo, pela boa obra do teu Espírito na vida da tua igreja. Mais uma vez essa noite, ó Pai, é a nossa oração, adoração, agradecimento e súplica por tudo, em nome de Jesus e para sempre. Amém. E amém, Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.